Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do site Quadro. Eu queria agradecer a todos que nos acompanham aqui pelo site. Os sais, vocês já viram que são aí substâncias inorgânicas que são produzidas a partir das reações entre um ácido e uma base, ok? Que são as chamadas reações de neutralização. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos uma reação de neutralização total, em que os hidrogênios ionizáveis do ácido reagem com as hidroxilas da base, produzindo a molécula de água. Quando todos os hidrogênios da molécula de ácido reagem com as hidroxilas presentes na molécula da base, produzindo aí moléculas de água, nós falamos que a reação de neutralização foi total e que o sal produzido, no caso aqui o sulfato de sódio, é um sal básico. Ou melhor, desculpe, é um sal neutro, ok? Não básico, mas sim neutro, ok? Então, toda vez que eu tenho uma reação de neutralização total, o sal que eu produzo é um sal neutro. Mas observem aqui, nesse exemplo de reação, olha que eu usei o mesmo ácido e a mesma base, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Só que, olha o que acontece. Os hidrogênios do ácido não foram totalmente neutralizados. Apenas um hidrogênio do ácido foi neutralizado pela hidroxila da base para formar a molécula de água. O outro hidrogênio continua aqui preso ao ânion do ácido. E o que acontece? Eu formei aqui um sal que possui, além do cátion que veio da base, o cátion sódio, também o cátion do ácido, que é o hidrogênio. Então, esse sal aqui ainda possui um cátion, um hidrogênio ionizável. Por conta disso, eu vou chamar esse sal aqui de sal ácido. Então, o sal ácido, ele surge da neutralização parcial do ácido, ok? Agora, observem esse segundo exemplo. Eu tenho aqui uma reação entre o hidróxido de cálcio e o ácido clorídrico, produzindo o cloreto de cálcio, um sal que também é um sal neutro, e a água. Então, aqui nesse exemplo, nós também observamos que todas as hidroxilas da base foram neutralizadas pelos hidrogênios do ácido. No segundo exemplo, nós já vemos uma hidroxila aqui presa ao sal. O que isso significa? Que nem toda hidroxila da base foi neutralizada pelos hidrogênios do ácido. Nesse caso aqui, então, nós vamos ter um sal que é básico. Então, quando as reações de neutralização não são completas, se elas são incompletas porque eu não neutralizei 100% do ácido, eu vou produzir um sal ácido. Se elas são incompletas, porque se elas são parciais, né, melhor do que incompletas. Se elas são parciais, porque eu não neutralizei as hidroxilas da base, eu vou ter então um sal básico. E o nome desses sais? O nome desses sais vai acompanhar o nome do sal de origem. Então, por exemplo, o nome do sal aqui em cima, né, é o sulfato de sódio. O que muda aqui é que nós vamos indicar a quantidade de hidrogênios presentes. Então, aqui vai ficar monohidrogênio, sulfato de sódio. Repetimos o nome do sal como se ele fosse um sal neutro. Passando aqui para o nosso sal básico, antes nós tínhamos aqui o sal neutro, que era o cloreto de cálcio. E agora nós vamos ter aqui o cloreto, vamos indicar a quantidade de hidroxilas com o prefixo mono,
básico, para indicar que é um sal básico, de cálcio. Para finalizar aqui a nossa aula, os sais que são ácidos, eles geralmente recebem o prefixo bi. E um muito conhecido aí de vocês é o NaHCO3, que é o famoso aí bicarbonato de sódio. Como vocês podem observar, ele é um sal de uma reação parcial de neutralização de um ácido. Está aqui a hidroxila do ácido, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do site quadro.com.br. Nós também resolvemos exercícios se vocês quiserem. Um grande abraço e bons estudos!